E se o fundo do mar não escondesse monstros, mas provas de cidades perdidas, máquinas impossíveis, naufrágios intactos e objetos que, à primeira vista, parecem desafiar a lógica. Em grandes profundidades, o oceano não apaga o passado, ele o conserva. Hoje, vamos descer por 10 achados que deixaram pesquisadores em dúvida, até a ciência começar a separar fato, hipótese e lenda. E no final, o mais estranho talvez não seja o objeto, é perceber o quanto o mar ainda guarda. Número 10. Nas Bahamas, existe a chamada Bimini Road. À primeira vista, parece uma estrada de pedra construída por alguém. São blocos retangulares de calcário alinhados por cerca de 0,8 quilômetros, em águas rasas, descobertos em 1968. Por isso, muita gente falou em Atlântida. Mas a geologia contou outra história. O conjunto é, na verdade, Beachok, areia, conchas e sedimentos cimentados naturalmente, depois fraturados em placas e expostos pela erosão costeira. As datações mostram que ele é recente em termos geológicos. Misterioso? Muito. Civilização perdida? Não. Número 9. Em Pavlopetri, na Grécia, o impacto vem de outro tipo de surpresa. Não é um único objeto, mas uma cidade inteira no fundo do mar. Ruas, quarteirões e estruturas surgem sob poucos metros de água, como se o tempo tivesse parado ali. O que parecia mito virou arqueologia cuidadosamente mapeada com sonar e reconstruções tridimensionais. A explicação é simples e fascinante. Mudanças no nível do mar e a dinâmica da costa submergiram o assentamento, e o fundo raso preservou o traçado urbano melhor do que muitas cidades em terra. Às vezes, o mar não destrói, ele arquiva. Número 8. No Mar Negro, pesquisadores encontraram um navio grego antigo em estado quase inacreditável. Ele está a mais de 2 quilômetros de profundidade, com mastro e bancos de remo preservados, algo raríssimo para madeira com cerca de 2.400 anos. Como isso foi possível? A resposta está na química da água. Em grandes profundidades, o ambiente é anóxico, quase sem oxigênio, o que reduz drasticamente a decomposição. O que parecia um milagre histórico é, na prática, uma combinação de condições extremas que transformam o fundo do mar em cofre do tempo. Número 7. Em 2022, outro achado mexeu com especialistas em naufrágios. O Endurance, navio de Ernest Shackleton, foi localizado no Mar de Weddell, a cerca de 3.008 metros de profundidade. O mais impressionante não foi apenas encontrar o casco, mas vê-lo tão coerente, tão inteiro para as circunstâncias. A explicação mais aceita mistura frio extremo, escuridão e baixa atividade biológica, fatores que desaceleram a degradação. O resultado é um sobrevivente silencioso da era das grandes explorações polares, e ele ainda está contando sua história. Número 6. Nem todo objeto misterioso encontrado no fundo do mar veio de séculos atrás. Em Palomares, no Mediterrâneo, uma bomba termonuclear perdida em 1966 desencadeou uma das buscas mais tensas da oceanografia. Após semanas de trabalho, o submersível Alvin localizou o artefato no fundo do mar em março daquele ano. Depois, o objeto ainda deslizou para águas mais profundas, complicando tudo. A recuperação só foi concluída em abril, com apoio de tecnologia rebocada e operada à distância. Era um caso de segurança internacional, ciência e pressão ao mesmo tempo. Aqui, o mistério não era arqueológico, era urgente. Número 5. Agora, vamos a Sicília, perto de Gela. Em 2015, mergulhadores e arqueólogos encontraram dezenas de lingotes de oricalco, um metal quase mítico ligado a relatos da antiguidade. Só o nome já alimenta a imaginação há séculos. Parecia material de lenda. Mas a análise laboratorial trouxe o chão de volta. A composição aponta majoritariamente cobre e zinco, algo próximo de um latão antigo. Ou seja, havia mesmo metal de valor,
só não era mágico. O achado mostra como o mundo clássico misturava comércio, técnica e narrativa, e como uma palavra lendária pode esconder uma base material muito real. Número 4. O mecanismo de Anticítera é um dos casos mais famosos da história da ciência. Ele foi recuperado de um naufrágio perto da ilha de Anticítera, na Grécia, por mergulhadores de esponjas, no início do século XX. À primeira vista, parecia apenas um bloco corroído de bronze. Depois, exames mais detalhados revelaram engrenagens complexas, um sistema de cálculo tão avançado que mudou nossa visão sobre a tecnologia antiga. Hoje, os estudos apontam para um computador astronômico analógico, capaz de modelar ciclos celestes. O que parecia sucata virou prova de engenharia extraordinária. Número 3. No Japão, o monumento de Yonaguni continua dividindo especialistas. A cerca de 25 metros de profundidade, suas camadas e ângulos retos lembram terraços, degraus e até a arquitetura talhada. Para alguns, como Masaaki Kimura, seriam ruínas submersas de origem humana. Para outros geólogos, trata-se de arenito fraturado e esculpido por erosão natural, capaz de produzir formas impressionantemente irregulares. E aqui está o fato mais importante: não existe consenso final. Yonaguni permanece entre o que a pedra pode fazer sozinha e o que uma civilização talvez tenha deixado para trás. Número 2. Em 2011, uma imagem de sonar no Golfo de Bótnia, no Mar Báltico, deu origem a uma das anomalias mais comentadas da internet. O contorno parecia um disco, um objeto descendo pelo fundo, quase como um vestígio extraterrestre. A reação foi imediata. Mas as análises mais cautelosas apontam para limites do sonar e para formações geológicas moldadas por processos glaciais depois da Era do Gelo. Em outras palavras, o suposto objeto pode ser só a geologia em um ângulo convincente. Às vezes, a imaginação vê tecnologia onde a Terra fez escultura. Número 1. Em 2023, no Golfo do Alasca, um robô submarino da NOAA encontrou uma esfera dourada, lisa, com cerca de 10 centímetros, grudada numa rocha a aproximadamente 3.300 metros de profundidade. A imagem parecia saída de ficção científica. Primeiro, ninguém sabia o que era. Depois, análises em laboratório indicaram que se tratava da base de uma anêmona gigante de águas profundas, Helicanthus daphnia. Era biologia, não alienígena. Mas o fascínio permanece. Porque essa é a verdadeira força do oceano. Ele cria formas que confundem até os olhos treinados. No fim, os 10 casos contam a mesma história por caminhos diferentes. O fundo do mar guarda restos de cidades, navios, máquinas, metais e até objetos que quase parecem impossíveis. Às vezes, a explicação vem da arqueologia. Às vezes, da geologia. Às vezes, da química ou da biologia. E, em todos os casos, a dúvida inicial não enfraquece a ciência. Ela a impulsiona. Porque investigar o mar é aprender que nem todo mistério precisa continuar misterioso. Alguns viram conhecimento, outros viram memória. E todos deixam uma prova clara: o oceano ainda é um dos maiores arquivos do planeta. Se você curte mistérios investigados com fatos, comenta qual desses achados você colocaria em #1 no seu ranking, e se inscreve para o próximo mergulho.